Olá, Radizeiro e Radizeira, tudo bom com vocês? Bom, meu nome é Túlio Bittencourt e é uma honra muito grande estar aqui fazendo parte do Code Rage Brasil 2018. Nessa palestra eu vou falar com vocês sobre como escalar as suas aplicações em C++ utilizando o Google Firebase, essa ferramenta fantástica da Google que nos auxilia a criarmos de forma muito fácil backends para testarmos e até mesmo colocarmos nossas aplicações em produção na web. Então nós vamos para um grande overview, para uma grande viagem pelo mundo do Google Firebase e no final nós vamos estar vendo como utilizar, de forma bem simples, como nós podemos utilizar o Google Firebase dentro das nossas aplicações C++. Meu nome é Túlio Bittencourt e eu te convido a vir comigo nessa viagem. E quem é o Túlio Bittencourt, né? Bom, eu sou embarcadeiro MVP e um dos principais evangelistas Delphi e C++ Builder no Brasil com relação a bancos de dados NoSQL. E o Google Firebase se encaixa, pelo menos um dos serviços do Google Firebase, que é o Real Database, já que ele é um grande framework de soluções back-end para a gente. O Real Database ele é um banco de dados NoSQL e nós vamos falar sobre ele, é exatamente ele que nós vamos usar nessa palestra para estar demonstrando para vocês como escalar suas aplicações. Bom, eu também sou atuante no EAD, que é Educação à Distância, e sou associado da ABED, a Associação Brasileira de Educação à Distância. Firebase é uma plataforma BaaS, Back as a Service, muito interessante para quem está iniciando novos projetos ou levando suas soluções para a web, indo além do BaaS e disponibilizando funções de analytics, aquisições de usuários e monetização com anúncios, isso mesmo. Então nós temos dentro desse grande framework que é o Google Firebase, diversas soluções ali dentro, não simplesmente um back-end as service, um back-end como serviço para a gente, mas ele oferece diversas soluções de análise de dados, de crash analytics, push notification, como monetizar, até mesmo utilizando o AdsMob e você vincular anúncios dentro das suas aplicações, sejam ela mobile ou até mesmo desktop, você consegue fazer isso utilizando o Google Firebase. Por que, Túlio, eu devo adotar o Firebase no meu projeto? Bom, um dos primeiros pontos que se deve pensar na construção de um novo projeto ou da migração de um projeto para a utilização de recursos na web é na escalabilidade que ele deve ter. Bom, pensa comigo, não sei qual é o seu cenário hoje, se você já tem um software, se você não tem um software, se você já tem um projeto ou não, se você simplesmente está numa ideia, mas muitas empresas ou muitas startups, quando vão começar, elas têm apenas uma ideia. E talvez se você já tem o seu software, você tem uma ideia de transformar o seu software em um aplicativo mobile, você tem uma ideia de levar um recurso importante da sua aplicação para o mobile, e aí é onde entra o Google Firebase, nesse primeiro momento, nessa primeira, vamos dizer assim, nessa primeira validação da sua ideia, o Google Firebase pode te ajudar. Por quê? Os primeiros passos para começar a mensurar a escalabilidade que seu produto vai ter, o tamanho que ele vai ter, o que você vai precisar, como você vai precisar desses recursos dentro do seu projeto, você precisa fazer através de um MVP. Perfeito? Criando lá o seu projeto de viabilidade mínima, E o Google Firebase ele te fornece todo um back-end, Por isso que ele é um back-end as a service, ou seja, ele te fornece todo um back-end como serviço já pronto, que permite com que você crie a sua aplicação, você crie o seu MVP, seja ele desktop ou mobile, sem se preocupar com o back-end. Você simplesmente vai consumir alguns recursos, e no nosso caso aqui da palestra de hoje, alguns recursos via REST, que vão permitir você fazer a inserção de dados, a validação de dados, fazer login de usuários através de qualquer tipo de ou qualquer não, das principais plataformas como Google, GitHub, Twitter, Facebook, você consegue validar a sessão dos seus usuários utilizando as redes sociais, você consegue implementar soluções de push notification, tudo isso sem precisar programar o seu back-end, simplesmente consumindo funções já prontas da API do Google Firebase. Então, o Google Firebase ele é, como eu disse, uma grande caixa de ferramentas, um grande framework de back-end já pronto para que a gente simplesmente saia utilizando e validando nossas ideias, validando nossas aplicações. Mas, Túlio, ele só serve para mim, então,
criar MVPs, ou seja, projetos de viabilidade mínima? Não. O Google Firebase ele foi feito justamente para suportar grande carga de dados, grande quantidade de usuários, e nós vamos ver isso aqui mais para frente. Bom, mas antes da gente começar a ver os recursos, você precisa fazer algumas perguntas básicas para você mesmo, para saber se o Google Firebase entra de encontro com aquilo que você quer desenvolver, com os projetos que você está criando. Bom, você precisa saber quem são os seus usuários, se as pessoas querem o seu produto, né? Se as pessoas podem utilizar, né, o seu produto. Isso daí vai para uma questão de requisitos mínimos, né, para o seu produto, para o seu software, se ele roda em determinadas versões de sistemas operacionais ou não, qual o fluxo dos usuários ao utilizar o seu produto e qual designer gera os melhores resultados. Então é muito importante no começo da construção dos seus projetos, das suas aplicações, você se perguntar e pensar nessas 5 perguntinhas aí, né? Quem são os seus usuários? Dependendo da sua massa de usuários, o Google Firebase vai se encaixar muito bem para você, porque o Google Firebase ele já foi feito para trabalhar com milhares de requisições simultâneas, milhares de acessos simultâneos ao seu banco. Então toda aquela parte de infraestrutura que você provavelmente se preocuparia se você fosse montar o seu servidor ou se você fosse contratar um serviço como, por exemplo, um serviço, um AWS ou um Azure, onde você teria que montar ali, por mais que você já pegue a máquina ali pronta, mas você teria que criar toda a configuração e tudo mais, gerenciar, balancear carga, balancear os usuários e tudo mais. Nada disso mais você precisa fazer se você usar o Google Firebase. Ele já está preparado para fazer isso para você. Então você não precisa se preocupar com escalabilidade dos servidores, nada disso. A Google já cuida disso daí para você e acredite em mim, né? Ele tem, nós vamos falar um pouco mais para frente, mas ele tem tanto um limite gratuito quanto a versão paga, é muito baratinho mesmo para você escalar as suas aplicações com o Google Firebase. Durante os estágios da validação da ideia, é esperado que vários MVPs, como nós já estamos falando, né, e validações de hipóteses de suas ideias sejam executados. De acordo com os resultados obtidos, algumas mudanças no seu produto ou estratégia de negócios devem ser realizados. E aí é aonde entra a importância de você ter um back-end onde você não precise se preocupar com a programação ou com o desenvolvimento desse back-end. Você simplesmente vai validar as suas ideias a nível de client, né? A nível da sua aplicação client, aquilo que o usuário realmente vai utilizar. Então você vai ali botar suas funções, botar seus métodos, criar seus layouts, as suas interfaces, testar isso com o usuário, fazer as mudanças que o usuário necessitar, sem se preocupar com a camada de trás, sem se preocupar com o que está rodando lá atrás, porque o Google Firebase está cuidando disso para você, te fornecendo uma API rica para que você valide as suas ideias de forma muito rápida. Vamos conhecer alguns recursos e ferramentas que o Google Firebase nos oferece. Bom, o primeiro deles é que ele é cross-platform. Então, para que você entenda um pouco melhor isso, o Google Firebase ele fornece para a gente uma série de SDKs para que você desenvolva em cima dele em diversas linguagens. No nosso caso aqui, nós vamos utilizar a API REST dele, perfeito? Então, se ainda assim não existir o SDK do Google Firebase para que você esteja utilizando, né, dentro da linguagem em si, como é o caso, por exemplo, do Delphi, ele não tem um SDK específico para o Delphi. Então o Delphi se comunica com ele através da camada REST. Para o C++ nós já temos um SDK. Nós não vamos ver esse SDK aqui hoje, porque a solução que eu vou apresentar para vocês é uma solução híbrida, que funciona tanto no Delphi quanto no C++. Bom, o Google Firebase, como eu disse já antes, ele é uma caixinha de ferramentas com diversos serviços agregados ali dentro dele, né, e integrados. Vamos ver alguns deles, né? Bom, primeiro momento que nós temos é um único dashboard para gerenciar todo o seu back-end. Então, em um único lugar, nós vamos gerenciar tudo. Vamos ver isso aqui, como que funciona isso aqui na prática? Beleza, então aqui nós temos a telinha de boas-vindas do Google Firebase. Deixa eu botar assim, ótimo. A telinha de boas-vindas nele, onde você pode criar os seus diversos projetos. Eu tenho um projeto aqui de teste
que é esse projeto que eu criei para poder estar demonstrando para vocês. E aqui dentro nós temos agora o nosso único dashboard com todas as funções que nós temos disponíveis dentro do Google Firebase. E vocês podem ver, não são poucas as funções, nós vamos esmiuçar e falar um pouquinho sobre cada uma delas. Um dos primeiros recursos que nós podemos ver aqui no nosso menu lateral, e um recurso muito interessante, é um recurso de autenticação. Então, se você está preocupado em como gerenciar os seus usuários, como você vai fazer o controle de sessão dos seus usuários, como que você vai fazer a criptografia da senha dos seus usuários, bom, esqueça tudo isso e entregue esse serviço ao Google Firebase. Ele fornece para você diversos métodos de login para que você possa estar implementando dentro da sua aplicação. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui, e tudo nele aqui, pessoal, é baseado em serviços. Então você ativa e desativa os serviços em tempo de execução, com sua aplicação rodando, tem muitos recursos legais. Bom, primeiro aqui nós temos e-mail e senha, então você simplesmente vai criar aqui, ó, vai ativar o seu serviço, mandar salvar e pronto. Ele já pode criar para você, você já consegue fazer a validação dos seus usuários através de um e-mail e senha. Então o cara vai digitar o e-mail dele e ele vai criar uma senha para aquele e-mail. Você pode fazer uma autenticação através do smartphone, então você já deve ter recebido em diversos aplicativos, né, quando você vai botar, ele pede o número do telefone, manda um código para aquele número do telefone, o cara digita o código na aplicação novamente e pronto, validou o acesso dele. Exatamente assim. Como que o cara faz isso? Que mágica é essa? Qual serviço o cara consome? Bom, você faz isso muito fácil através do Google Firebase. Bom, você pode fazer autenticação através da sua conta do Google, também pelo Play Games, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo GitHub e com o método anônimo também. Você pode permitir a entrada anônima na sua aplicação, ok? Você ainda tem aqui a opção de validar o acesso à sua aplicação por um determinado domínio, então ninguém fora daquele domínio que você estipular aqui vai poder acessar a sua aplicação. E nós temos algumas outras opções aqui mais avançadas que eu não vou entrar no mérito aqui hoje. Bom, essas informações aqui já fazem uma grande diferença na hora de nós criarmos nossas aplicações, principalmente se for um aplicativo mobile, perfeito? Bom, aqui nós temos alguns modelos ainda dentro da parte de autenticação que você configura os e-mails, né? Quando o cara quer recuperar a senha, o cara quer cadastrar uma nova senha, o cara quer receber aqui uma verificação, ó, olha aqui, a verificação do SMS que eu falei com vocês, ó, o código de login, tá? E o nome do aplicativo. Então o código 4555 é o seu código de verificação da sua aplicação. Essa é a mensagem SMS que o Google Firebase envia. Então você pode ainda configurar essa mensagem aqui dentro do próprio console do Google Firebase. Então, muito simples e muito fácil. Aqui o Google Firebase ainda te dá uma estatística de uso desse recurso, né, dessa ferramenta de autenticação aqui. Muito legal, muito simples e muito fácil de trabalhar fazendo autenticação. Então todo aquele trabalho que você teria para validar seus usuários, você esquece, deixa de lado e coloque nas mãos do Google Firebase aqui, porque você vai ter um controle centralizado na web e de forma onde que você consiga o quê? Escalar a sua aplicação. Perfeito? Se você tem o seu controle local, né, dentro de um banco de dados local ali, você não vai conseguir escalar isso daí, porque aquele usuário só vai funcionar naquela loja ali localmente, né? Para que você consiga escalar isso para a internet, você vai ter que replicar esses dados para um servidor na internet, fazer sua aplicação acessar aquilo lá, que fica um pouco mais lento, e aí ou você demanda de replicador de dados, você faz... vai ter que criar toda uma API REST para consumir aquilo dali, então aquilo dali te daria muito trabalho. Aqui com o Google Firebase você deixa de ter todo esse trabalho e você ganha tempo, vamos dizer assim, com o que realmente importa, que é validar a sua ideia, colocar a sua aplicação para frente para funcionar, ok? Bom, o que nós temos mais aqui no nosso console é o nosso Real Database, que é a base de dados propriamente, onde nós vamos persistir dados aqui, ó. Já tem até um exemplozinho de teste aqui, onde eu estou persistindo uns dados no Real Database. O Real Database, ele é um banco de dados como o nome diz, Real Database, onde ele faz o sincronismo de forma automática, né? Então toda alteração que você faz aqui dentro, até mesmo dentro do console, isso é refletido em todas as aplicações que estão conectadas no Real Database.
Porém, nós não conseguimos ver isso aqui porque nós vamos usar uma API REST. A API REST não mantém esse socket de conexão, vamos dizer assim, não mantém esse serviço, essa comunicação entre o banco e a aplicação. Ele simplesmente envia ou recebe. Fica a seu cargo fazer essa comunicação. O que, a nível de performance, é muito legal e é muito mais performático, perfeito? Mas se você usar um dos SDKs do Real Database, do Firebase, né? Por exemplo, ele tem um SDK para o C++. Então, se você utilizar o SDK do C++, você consegue sim fazer essas alterações de forma reativa, né? Alterações em tempo real com o Real Database, ok? Então aqui nós temos a parte de dados. Então o que ele persiste aqui, pessoal, e o que ele grava e tudo mais, são dados em JSON, ok? Então toda a comunicação é enviando e recebendo dados JSON. E nós sabemos que o nosso C++ Builder trabalha muito fácil, de forma muito simples com JSON, assim como o Delphi também, ok? Aqui você pode criar algumas regras, né, para os seus usuários e para o seu banco. Então, uma das regras que já vem aqui habilitada é, por exemplo, de leitura e escrita. Então, você configura aqui se o banco é um banco somente leitura ou o banco é somente para escrita. Você pode fazer essa configuração aqui. Você pode ainda fazer um backup. Para isso, eu preciso fazer um upgrade aqui, ó, para um plano pago, tá? E aqui eu tenho aqui, ó, por exemplo, no plano gratuito, ele me fornece até 100 conexões simultâneas. Então, mais do que suficiente para validar qualquer projeto, qualquer MVP das nossas aplicações, né? Eu tenho 1 GB de armazenamento, eu tenho 10 GB de download dentro desse plano gratuito, mas nós vamos falar mais para frente sobre os valores do Google Firebase. Bom, o que nós temos aqui ainda é um storage de dados. Isso é muito legal, pessoal. Aqui eu ainda não utilizei nenhum, mas, por exemplo, ele já me dá aqui os primeiros passos para eu poder trabalhar com storage de dados. E o que é isso? É fazer o upload e o download de arquivos, seja arquivos de imagem ou qualquer tipo de arquivo. Então, se você, por exemplo, tem aí um instalador da sua aplicação ou quer fazer algum tipo de atualizador automático da sua aplicação, você não precisa mais utilizar seus serviços de FTP padrão e tudo mais. Você pode subir esses dados no Google, no storage do Firebase, tá, para que eles sejam atualizados automaticamente. E se você estiver usando qualquer SDK do Google Firebase, ao atualizar um arquivo aqui, ele é automaticamente atualizado nas aplicações onde você configurar para que recebam essas atualizações. Então é bem legal a utilização do storage do Google Firebase para esse tipo de manipulação de dados, né? Chega de ficar mandando, alocando dados dentro da sua aplicação, utilizando servidores de FTP padrão, né? Vamos dizer, muita gente utiliza até mesmo hospedagens comuns de site para fazer essa atualização. Funciona, mas você está privado ali de diversas regras, por exemplo, quantidade de usuários logados e tudo mais, várias coisinhas que podem causar dores de cabeça para você. Então, nada melhor do que usar uma ferramenta que foi criada e foi feita especificamente para essa função, para essa finalidade. Bom, se você quiser também hospedar o seu site, ou seja, criei uma aplicação para o meu software, né? Criei uma página para o meu software, exportei um relatório do meu software, alguma coisa do tipo, você pode usar o próprio serviço de hosting do Google Firebase aqui, ó. Vamos mandar começar aqui, ó. Ele já mostra aqui como é que eu faço para instalar, se eu quiser utilizar a biblioteca do Firebase via NPM, ok, ó. E ele mostra aqui como é que eu faço para implantar. E eu já posso usar o próprio serviço de hosting, ele me fornece um domínio, tá vendo, ó? Um domínio do Firebase, e eu posso hospedar as minhas páginas estáticas aqui para poder acessar elas de onde eu quiser, né? Então eu posso até mesmo hospedar o site da minha empresa aqui, mas se eu quiser, por exemplo, hospedar um relatório, alguma coisa do tipo, você consegue hospedar por aqui, através até de linguagens de script, como jQuery e JavaScript, você consegue criar conteúdos dinâmicos com o Google Firebase aqui, como charts e tudo mais. O que nós temos aqui agora é a parte de estabilidade. Então aqui, ó, nós temos um serviço muito legal que é o Crash Analytics, né? É o Crash Analytics, onde você consegue, por exemplo, se for uma aplicação iOS ou Android, você consegue, através aqui do Crash Analytics, visualizar todos os erros que porventura tenham ocorrido, tenham acontecido dentro da sua aplicação.
Então tudo isso fica reportado, caso você use o Google Firebase na sua aplicação, ele fica reportado aqui no Crash Analytics. E lembrando que toda essa parte de análise de dados aqui dentro do Firebase, ela é gratuita, você não paga nada por isso, ok? Você ainda tem aqui análise de performance das suas aplicações e o Test Lab, que é uma ferramenta fantástica. Abriu o seu C++ Builder, gerou sua aplicação Android bonitinha lá nele, né? Você pega o seu APK e coloque o seu APK aqui, ó, bem aqui no Test Lab. E ele, através de testes automatizados, testes de robô, vai testar as suas aplicações em diversos dispositivos virtuais e também físicos, e você vai ter um relatório completo de como a sua APK está se comportando nos mais diversos devices e tudo mais. Então um teste completo para a sua aplicação você faz aqui no Test Lab do Firebase. Vamos aqui, ó, por exemplo, a gente vê aqui, ó, a gente pode vir aqui em modelos, tá vendo? E adicionar novos modelos de teste. Então, ó, eu quero fazer um teste robô. Ó, selecione os dispositivos, nível de API, orientação de tela, locais que você deseja executar seu teste. É necessário selecionar pelo menos uma configuração para cada emissão. E aí, eu vou aqui, eu tenho diversos dispositivos aqui, por exemplo, ó, eu quero ver se ele roda no S7 Edge, que é o meu, é o celular que eu tenho, tá vendo? Ó, e eu consigo aqui, ó, bom, o que eu tenho aqui, ó, dispositivos virtuais, eu não quero testar em nenhum virtual. Ó, paisagem ou retrato, qual é a localidade, aqui ainda tem algumas opções avançadas, o número máximo de minutos que o teste será executado e por aí vai. Bom, salvando o modelo, eu posso ir lá e mandar rodar o teste em cima desse modelo que eu quero fazer o teste aqui, ó. Posso botar aqui S7, ok, salvar modelo. Prontinho, eu já tenho o modelo pronto aqui, ó, com 2 testes para testar a minha aplicação no Galaxy S7. Então, bem legal isso aqui, não é mesmo? Bom, seguindo ainda o nosso overview aqui do dashboard do Firebase, nós temos aqui na parte do Analytics, né? Como eu não tenho nenhuma movimentação nessa minha conta aqui, né? Eu não vou ter dados aqui para a gente ver, mas nós conseguimos ter um dashboard completo das análises, eventos executados, a audiência da nossa aplicação, atribuições, alguns tipos de funil que nós podemos configurar e por aí vai. Por exemplo, aqui, ó, Debug View e diversos relatórios aqui. Lembrando que toda essa parte de Analytics aqui, para as nossas aplicações que utilizam o Google Firebase, elas são gratuitas, perfeito? Nós ainda temos aqui alguns recursos a mais, tá vendo aqui, ó, como por exemplo Google Firebase Predições. Você pode segmentar usuários passíveis de realizar determinado comportamento e aí já vem um pouco para a parte de marketing, vamos dizer assim, do Google, né, de engajamento dos seus usuários e tudo mais. Mas ainda tem algumas duas soluções ou ferramentas aqui do Google Firebase que eu acho fantástico. Primeiro é os notifications, né, que são os push notifications que nós podemos enviar então para as nossas aplicações. Então de forma muito fácil a gente consegue enviar notificações para nossas aplicações através até mesmo aqui do dashboard. Eu não preciso estar programando isso dentro do código. Eu posso vir aqui no dashboard e mandar uma mensagem de forma muito fácil. Outro muito legal, e eu acho um dos mais fantásticos, é o Remote Config. Tá? Esse camarada daqui permite que a gente crie parâmetros, né, variáveis de ambiente para as nossas aplicações. Então nós podemos criar diversas variáveis de ambiente. Aqui, por exemplo, ele já dá um exemplo, ó, Holiday Promotion Enable True. Então, como que isso funciona? Eu crio aqui dentro um conjunto de variáveis de ambiente, ok? Todas as minhas aplicações que utilizarem o Google Firebase, eles terão acesso a essas variáveis de ambiente. Lá na aplicação, eu configuro ou eu programo o que cada variável dessa faz, se estiver ativo, se estiver desativado, perfeito? E eu posso vir simplesmente aqui no meu painel e trocar uma configuração dessa. No momento que eu troco essa configuração, essa variável, que eu digo se ela é falsa, eu passo ela para true, a partir daí todos os aplicativos que estiverem conectados vão receber essa configuração e vão executar o que tiver de executar ao mesmo tempo. Então todo mundo vai receber essa alteração de configuração de comportamento da sua aplicação. Por exemplo, você já pode deixar lá splash screen se for Natal, se for Páscoa, se for Ano Novo, se for Carnaval e tudo mais. E aí você só configura aqui dentro do Remote Config, ó, é Carnaval. True, pronto, todo mundo recebe, você não precisa ter o código lá dentro da sua aplicação, do cara baixar, atualizar o aplicativo para poder trocar o splash screen dele, nada disso, você faz direto aqui através do Remote Config, que é uma ferramenta fantástica, uma ferramenta muito legal, que nos ajuda muito aí na hora de personalizar as nossas aplicações.
Nós ainda temos aqui os Dynamic Links, tá? Que você pode trabalhar dentro da sua aplicação para poder criar links dinâmicos, né? Você vai criar uma URI, vamos dizer assim, não seria uma URI, mas você vai criar um link que ele pode trocar a qualquer momento o destino desse link, então você pode mandar o usuário para qualquer lugar. E temos o AdMob aqui para você poder criar anúncios e tudo mais, exibir anúncios dentro da sua aplicação. Então, o que nós vamos trabalhar hoje aqui no C++ é utilizando o Firebase Real Database, ok? Nós vamos ver como que nós vamos persistir e buscar os dados do Real Database, como que ele vai nos ajudar na hora de escalar nossas aplicações C++. Vamos lá, então, para a ideia. Prontinho, pessoal. Aqui eu já tenho uma aplicaçãozinha demo, uma aplicação C++, tá ok? Onde vocês vão estar recebendo esses fontes para poder fazer os testes de vocês. E esses fontes vêm com plus, vêm com um bônus para vocês. Que é o quê? Que é esse camaradinho aqui, que é o TBG Firebase Connection. Ele é um componente que eu não disponibilizei ele ainda para nenhum dos meus alunos, para nenhum do pessoal da minha audiência. É a primeira vez que ele está aparecendo aqui no Code Rage. Ele é um componente que funciona tanto em Delphi quanto em C++, para trabalhar com o Google Firebase, com a API REST do Google Firebase. Tá? Justamente por isso, nós não estamos vendo aqui dentro dessa aplicação um SDK específico para C++. Em breve, no meu canal, eu pretendo estar postando lá um conteúdo específico do SDK do C++ para o Google Firebase. Mas hoje, como a solução do componente ela é híbrida, tanto para Delphi quanto para C++, nós vamos ver o funcionamento da API REST. Eu vou mostrar para vocês que não tem mistério nenhum, é muito simples o funcionamento do Google Firebase. Então, esse componentezinho, ele abstrai toda a camada, né, que nós temos ali para poder trabalharmos com todos os componentes REST que nós temos aqui no C++. Se a gente for dar uma olhada aqui, vamos ver, por exemplo, aqui a opção de GET. Então, o que nós temos aqui dentro do GET, pessoal, são aqueles componentes REST mesmo que nós temos lá na paleta de componente, ó, REST Request, REST Response, REST Client, the REST Response Dataset Adapter. Então, esses camaradas que a gente utilizaria normalmente para fazer uma conexão via REST, a gente poderia vir aqui, ó, eu posso pegar aqui, ó, REST Connection, ó, REST Client, REST Request, REST Response, a gente tem todos eles aqui, tá vendo? Só que o que eu fiz? Eu coloquei eles dentro de uma camada de um componente Delphi, perfeito? Ó, e eles fazem todo o trabalho para a gente. Então aqui nós temos um código Delphi, tá? Onde ele faz todo o trabalho necessário para fazer a comunicação com o resto do Google Firebase. Então ficou muito simples, muito fácil da gente trabalhar. Então o Google Firebase, deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, nós temos a API REST dele aqui, cadê a API REST? Aqui, ó. Se a gente for lá na documentação dele aqui, nós vamos ver que nós temos diversas opções aqui do SDK dele aqui, tá vendo? Nós temos, por exemplo, o SDK REST. Então, ó, nós temos aqui como recuperar os dados do Google Firebase. Então aqui ele mostra pra gente aqui, ó, como que é a URI da chamada que a gente deve fazer para recuperar esses dados, perfeito? Ele mostra toda essa estrutura, o que nós temos que mandar. Então tudo isso daqui foi traduzido para dentro do componente. Você não vai precisar estudar a fundo, nada disso. Lógico, é muito legal você olhar para você ter o conhecimento do que está acontecendo lá dentro, não simplesmente ficar de olhos vendados, né? Mas todo esse trabalho aqui, ó, nós já temos lá. Como ler os dados com GET? É possível ler os dados do nosso banco Firebase ao emitir uma solicitação GET para o ponto de extremidade da URL dele. Vamos continuar com o exemplo do blog, tal. Ele mostra aqui como é que eu vou fazer. Para fazer uma chamada GET para esse endereço, a gente tem a resposta. Então é isso que a gente faz lá dentro do componente. E como que ficou uma chamada GET utilizando o componente? Bom, eu vou deixar essa aqui para baixo e vou digitar junto com vocês, que é mais fácil para eu ir explicando. Bom, primeira coisa, nós vamos chamar o componente. Então o componente é o TBG Firebase Connection, ok? E depois disso nós vamos, através de programação funcional aqui no C++, encadeando as funcionalidades, encadeando as funções, ok? Então a primeira delas, ó, o que a gente tem que fazer é mandar ele se conectar. Então, ó, você vai se conectar lá no nosso banco. Por mais que seja uma camada REST, esse connect ele é fundamental para que ele configure as opções de conexão para a gente e nos forneça a API
da interface de conexão aqui do componente, perfeito? Em seguida, nós botamos aqui a setinha, né? E nós temos aqui as opções disponíveis. A primeira delas é a base URL, né? A base URL. Qual é a URL base do nosso componente? Se a gente for lá no nosso dashboard do Firebase, vamos lá, ó, deixa eu abrir aqui o meu dashboard, vamos vir aqui, ó, então, volta aqui, espera aqui, ó. Era aqui e eu passei aqui, ó. Aqui nós temos a nossa URL base, tá vendo? Ó, URL base do nosso aplicativo. Então é esse camarada que eu coloco ali dentro da minha URL base. Ó, prontinho, já tenho ela aqui. Em seguida, nós vamos pegar qual é o método de autorização para que a gente usa. No nosso caso lá, como nós não criamos uma opção de login por rede social, nada disso, nós vamos usar o método anônimo. Ou seja, e em seguida nós precisamos do ID desse usuário anônimo. E como nós vamos conseguir esse ID desse usuário anônimo? Bom, para conseguir esse ID, nós vamos vir aqui no nosso dashboard, aqui, ó, nós vamos aqui nessa opção de regras, ok? Ó, e aqui nós temos um simulador, ó. Se a gente clicar aqui, ele provavelmente deve estar fechado aí no seu, você clica no simulador e você marca aqui a opção de autenticado. E ele vai pedir qual o tipo de autenticação. Como nós estamos usando autenticação anônima, ele já nos fornece aqui, ó, um ID aqui para a gente estar utilizando lá, perfeito? Que é esse camarada aqui, ó. Vamos pegar o que nós já temos aqui, ó, esse usuário anônimo é o que nós vamos utilizar aqui, perfeito? Então toda a nossa parte de conexão já está pronta, ó. Vamos dar um end aqui, ó. Nós precisamos dar um end para que a gente consiga continuar acessando as opções aqui das interfaces, ó. Então vamos lá. Depois que eu fiz a conexão, eu vou dizer qual o método que eu quero fazer. Se é um put, se é um get ou se é um path. O path serve para a gente atualizar informações lá no servidor. O get para recuperar e o put para escrever uma nova informação lá no servidor, ok? Então nós vamos aqui, por exemplo, utilizar um get, ok? Ó. Depois que nós acessamos a camada get aqui, ó, vamos colocar a nossa setinha, e aí nós temos algumas opções. A primeira delas é um dataset, onde nós vamos informar qual dataset vai receber os resultados que estão chegando do servidor da nossa requisição REST. Nós temos aqui um FD main table, pode ser qualquer tipo de dataset, um client dataset, qualquer componente que herde da classe dataset, ok? No nosso caso, um FD main table, então nós vamos colocar esse FD main table ali, ó. Main table 1, ok? Em seguida, ó, nós temos uma opção de recurso. E o que é esse recurso, Túlio? Ó, se você olhar aqui, a gente está usando o recurso teste, tá vendo aqui, ó? O recurso, vamos lá no nosso banco de dados aqui, ó, nosso Real Database aqui, ó. Eu estou consumindo, ó, dentro desse banco, o recurso teste, tá vendo? Que tem usuário e senha. Esse é o recurso. Então, se eu tivesse persistido aqui um outro objeto JSON, né, eu iria simplesmente colocar o nome dele para poder fazer o get lá. Como eu só tenho aqui, por exemplo, o teste, depois nós vamos fazer um outro objeto para nós vermos isso funcionando. Nós vamos recuperar esse objeto teste. Então a gente vem aqui, ó, e coloca o teste, ok? Em seguida, nós... Opa, deixa eu acertar aqui, ó, prontinho. Ó, nós vamos dar um end, e após esse end, nós temos a opção de exec, ou seja, ele vai executar o código para a gente. Eu vou remover esse de baixo, vou deixar apenas o que eu fiz aqui agora. Ó, e vamos rodar a nossa aplicação. Nossa aplicação, exemplo aqui rodando, eu vou mandar ele dar um get lá no nosso servidor, ó. Prontinho, chegou para mim aqui dentro do meu dataset, ó, a senha que nós temos lá cadastrada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o usuário que eu tenho aqui cadastrado, que é o usuário teste, perfeito, pessoal? Então, eu poderia fazer aqui da seguinte forma, ó, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui, mesmo que seja na mão, ó, vou criar aqui, peraí, deixa eu ver um novo usuário aqui, eu vou criar, por exemplo, Túlio Bittencourt, ok? E esse novo valor que eu vou adicionar nele aqui vai ser nome Túlio Bittencourt Gomes. Na verdade, eu vou criar aqui, ó, como o usuário 1, ok? Ó, eu vou, prontinho, já tenho aqui o usuário 1, Túlio Bittencourt Gomes, ok? Ó, eu vou adicionar, por exemplo, idade, 30 anos. Ó, prontinho. Então, no usuário 1 eu tenho aqui, ó,
Do mesmo jeito que eu tenho teste aqui, ó, eu tenho, por exemplo, isso aqui podia ser um cadastro de usuário seu, ou de produto, alguma coisa do tipo. Então eu tenho aqui, ó, Túlio, idade. Se nós vimos aqui agora, ó, eu vou trocar então aqui dentro da minha requisição get, cadê aqui, ó, o meu get, em vez de eu consultar o teste, eu vou consultar o recurso número 1, que seria o ID do meu usuário Túlio. Ó, vamos fazer essa consulta, eu vou chamar o get, e o que ele me retorna aqui, ó, idade 30 anos, nome do usuário Túlio Bittencourt Gomes. Então, muito fácil e muito simples a gente está trabalhando com o Google Firebase para fazer essa requisição desses usuários, ok? Túlio, como que seria então para mim escrever um recurso lá no nosso servidor? Bom, para a gente escrever um recurso no nosso servidor, nós temos aqui, ó, nós vamos chamar o nosso componente, passar as opções, as propriedades de conexão, então base URL, alt e UID dele, ok, para fazer a autenticação dele. Em seguida, nós vamos abrir aqui a propriedade put. Essa nossa propriedade put vai dizer qual recurso que eu vou escrever. Por exemplo, agora eu vou escrever o recurso 2. Ó, eu vou até seguir o que está aqui, ó, idade e nome, ok? Então eu vou botar aqui, ó, o nome vai ser CodeRage, ó, CodeRage Brasil, ok? E a idade, eu não sei aqui, mas eu vou chutar aqui 14. Prontinho? E nós vamos mandar para escrever então o nome CodeRage Brasil e idade 14 lá no nosso servidor. Vamos rodar aqui a nossa aplicação. Ó, e vamos mandar dar um put lá no nosso servidor. Nós vimos aqui agora, ó, prontinho, já está aqui, ó, CodeRage Brasil, idade 14 no nosso Real Database. E Túlio, você não deu nenhum refresh na página? Não, ele se atualiza aqui de forma automática, ok? Então, aqui a gente pode vir aqui agora, ó, deixa eu fechar aqui minha aplicação, ó, e vou mandar dar um get agora, ó, no meu recurso, eu estou chamando o recurso 1, eu vou dar um get no recurso 2. Ó, vamos chamar, dar um get aqui no recurso 2, ó, idade 14 anos, nome CodeRage Brasil. Então eu já tenho um back-end todo funcionando aqui para mim, persistindo dados, com toda a parte, toda a parte do CRUD já pronta, sem eu precisar programar uma linha de código no meu back-end. Eu não preciso fazer meu DataSnap, meu RAD server, eu não preciso nada disso. Túlio, e aonde você disse que seria a vantagem de estar utilizando isso? Bom, o Firebase ele não substitui uma camada como, por exemplo, a sua regra de negócio rodando dentro de um RAD server, rodando dentro do DataSnap, porque ali você tem todo o controle da sua aplicação, você tem toda a validação das suas regras de negócio dentro do seu servidor. Se você usa simplesmente o Firebase para tudo, a sua regra de negócio vai ficar na sua camada cliente. E a regra de negócio na camada cliente, você sabe que não é uma boa prática, né? A regra de negócio tem que ficar dentro do seu servidor realmente. Então, onde se encaixa o Google Firebase? O Firebase ele pode trabalhar de forma muito simples dentro do seu DataSnap, por exemplo, fornecendo para você essas informações de login do usuário, fazendo seu serviço de push notification, fazendo o controle, por exemplo, das suas configurações, como nós mostramos ali. Você pode escalar, por exemplo, os logs da sua aplicação para o Google Firebase de forma muito simples dentro do seu DataSnap, sem precisar sobrecarregar o seu servidor com esse tipo de informação. Por exemplo, log de aplicação é uma coisa que gera muito registro o tempo todo. Então, eu preciso ter um banco de dados para isso? Eu preciso lotar o meu banco de dados com esse tipo de informação? Não. O que eu faço? Eu vou lá no meu DataSnap, eu coloco o componente no meu DataSnap do TBG Firebase Connection, e eu não preciso aí necessariamente trabalhar com componente, eu posso simplesmente instanciar a classe dele lá e já sair usando, ok? E já mando toda vez que chegar para mim um reporte que seja um log da minha aplicação, o que eu faço? Eu mando isso daí para o Firebase. E aí, de forma muito simples, eu crio uma página web, eu crio uma aplicação web para poder consumir o Firebase, para poder me dar os dados analíticos dessas informações. Então você começa a escalar suas aplicações. Controle de usuário.
O usuário pegou, abriu sua aplicação, fez o login e senha, mandou uma requisição para o seu DataSnap. Seu DataSnap verifica no Firebase se esse cara já está logado, se não está, se pode login simultâneo, se não pode, se ele está logando com o Facebook, com o Twitter, ou seja lá o que for. Você pega a chave, por exemplo, do Facebook dele, que ele digitou lá, verifica se essa chave bate, puxa de volta para cá e prontinho. E isso daí faz com que o usuário, por exemplo, tenha um login único para todas as suas aplicações, né? Se você fizer uma aplicação mobile, ele vai utilizar aquele login. Se você fizer uma aplicação desktop, ele vai utilizar aquele login. Se você fizer uma aplicação web, ele vai utilizar o mesmo login. Você, utilizando o serviço lá de configurações também, você pode botar as configurações, não seria bem as configurações, mas as preferências do seu usuário dentro do Google Firebase. Então imagine, o cara trabalha numa empresa muito grande, o cara trabalha numa máquina, ok, beleza, tudo direitinho. Foi lá, bonitinho, tem todas as configurações dele, o ambiente está todo configurado do jeito que ele gosta. Ele trocou de máquina, você vai perder as configurações dele? Não. Ele foi trabalhar em casa, abrir a aplicação de casa, você vai perder as configurações dele? Não. Você vai ficar dependente das configurações de buscar no servidor da empresa? Não. Você busca as configurações daquele usuário, as preferências dele do Google Firebase, né? E aí você monta a sua aplicação de acordo com as preferências dele, as preferências que ele já tem salva. Dessa forma você começa a escalar a sua aplicação para a web, ganhar recursos, adicionar recursos que vão enriquecer o seu software e aumentar o valor agregado da sua aplicação para com o seu cliente. Bom, voltando aqui à nossa aplicação, nós ainda faltou vermos aqui a opção do Path, ok? Então, o Path é muito semelhante ao que nós temos aqui para o Put, tá vendo? Ó, muito semelhante ao que nós temos aqui para o Put. Lembrando, pessoal, aqui ele trabalha com JSON, ele recebe tanto um objeto JSON, eu poderia passar um objeto da classe TJSON, um object, ou passar simplesmente a string do JSON aqui, ó, como eu fiz, e ele já vai obedecer isso pra gente. Essa função é sobrecarregada dentro do componente, ok? Ó, mesma coisa, nós temos aqui o path. Então o path ele precisa o quê? Ó, das opções de conexão, ok? Em seguida aqui no path você diz qual é o recurso. Então eu vou, por exemplo, atualizar o recurso 1, ok? Deixa eu copiar aqui o meu recurso aqui, ó, com aquelas opções que eu coloquei lá, ó. No meu recurso 1, eu vou continuar aqui com Túlio Bittencourt Gomes, ó, e eu vou dizer aqui que eu gostaria de voltar para os meus 18 anos de idade. 18 anos de idade. Prontinho. Vamos rodar aqui a nossa aplicação, ó. E eu vou mandar aqui, ele dá um path lá para mim. Deixa eu vou lá no meu console para ver. Olha lá, ó, Túlio com 18 anos de idade. O path também serve, pessoal, por exemplo, se eu quiser adicionar um novo recurso lá. Então, por exemplo, se eu já tenho esse camarada aqui e eu quero mandar uma nova informação, eu não preciso mandar o JSON completo. Por exemplo, além do nome da idade, eu quero, por exemplo, sei lá, passar aqui o CPF do camarada. Então a gente vem aqui e digita aqui o CPF, xxxxxx, ok? Deixa eu tirar a idade daqui, ó. Prontinho. E dessa forma, utilizando o path, eu vou atualizar o meu recurso 1A, ok? Vamos rodar a aplicação, ó, e eu vou mandar o path para lá. Vou voltar agora lá no meu servidor, ó, prontinho aqui, ó, CPF xxxx persistido ali dentro do meu Google Firebase. Então, muito fácil para a gente trabalhar utilizando o TBG Firebase Connection, e até mesmo se você fosse usar a camada hash, é muito simples você trabalhar com o Google Firebase para escalar suas aplicações. Então já começa a ver as possibilidades. Login do seu usuário, você já pode colocar lá recursos como imagens, arquivos adicionais e tudo mais. Você pode usar o Google Storage lá do Firebase, logs da sua aplicação, conteúdo de relatórios, por exemplo, você pode escalar para lá para disponibilizar esses relatórios via web. Então dá para fazer muita coisa com o Google Firebase, basta você utilizar a sua criatividade, né, para tirar a sua aplicação do desktop offline lá, né, e levar a sua aplicação para o mundo. Bom, voltando aqui para os slides, só para a gente dar uma passadinha rapidinha no que tinha aqui ainda nos slides, antes da gente finalizar. Então você consegue armazenar e sincronizar dados em milissegundos, como nós vimos ali. De forma muito rápida, sem se preocupar com a programação do back-end, a gente consegue disponibilizar uma aplicação fazendo todo um CRUD, tudo direitinho, dentro do Google Firebase. Bom, o banco de dados é NoSQL, baseado em JSON, então a anotação é JSON, muito fácil, muito simples e muito difundido nos dias de hoje.
né, a utilização deles. Ele tem suporte offline para mobile. Isso daí não está disponível no REST, mas se você estiver usando um SDK, por exemplo, do C++, você consegue fazer o quê? Com que o aplicativo mobile está sem internet. O que ele faz? Ele persiste isso localmente e assim que a internet volta, o próprio Google Firebase faz isso. Ele manda os dados e sincroniza os dados com o servidor lá sem você precisar programar isso daí. Isso é bem legal. Tá? Storage completo para imagens e arquivos, autenticação simples e segura com e-mail, senha, OAuth, Google, Facebook, Twitter, GitHub e tudo mais. Customização do app em tempo real com as configurações, perfeito? Hosting para sites estáticos, push notification direto do dashboard, você pode fazer pela sua aplicação ou mandar uma mensagem diretamente do dashboard para todos os seus aplicativos. Testes automatizados em dispositivos físicos e virtuais, como nós já vimos lá, como criar um teste de um APK. Okay? Crash Analytics, então se você está desenvolvendo um aplicativo mobile, esse aplicativo der algum tipo de erro, isso daí fica registrado lá no Crash Analytics. Tá? E aqui, pessoal, esse site daqui é bem legal, tá? O g.co/codelabs/preso. Vamos lá nesse camarada aqui, ó. Prontinho. Aqui nós estamos aqui, ó, no Welcome to Codelabs. Então, nesse camarada aqui tem diversas videoaulas, diversos treinamentos que você pode fazer. Por exemplo, eu posso iniciar um treinamento, ó, adicionando um serviço, um pré-crash, adicionando push notification para uma aplicação web. Então, a gente pode vir aqui e startar esse Codelabs aqui, onde a gente vai fazendo aqui aula a aula aqui. Isso aqui é bem legal, ele dá todo o passo a passo para você de como fazer isso utilizando o Google Firebase. Então, bem legal. Quer aprender Google Firebase? Vem para cá, para esse endereço aí que eu mostrei para vocês aí, beleza? Ó, vamos voltar aqui para o nosso slide. Bom, vantagem com o Google Firebase. Então, para a gente finalizar, focar no desenvolvimento de sua aplicação, sem preocupações com back-end e algumas integrações, dedicar mais tempo para criar um MVP mais elaborado, não precisar se preocupar com o crescimento, pois isso é todo administrado pelo Firebase, seja para um usuário ou para 10 milhões de usuários, não precisar se preocupar com a segurança do seu back-end, com APIs ou hardwares e máquinas virtuais, porque está tudo lá dentro do Google, o Google faz isso daí para você também. Perfeito? E agora, o mais legal que todo mundo deve estar querendo saber é o preço, né? Quanto custa para usar o Google Firebase? Bom, para utilizar o Google Firebase, ele tem um plano gratuito, né? Que é o plano Spark, né? E os limites são bem legais para você já começar a desenvolver, né? Toda essa parte de autenticação, analítica, praticamente todos os serviços dele são gratuitos, tá? Só que com limites, perfeito? Então, eu já posso testar o Real Database? Sim, mas eu tenho 100 conexões simultâneas, 1 GB de dados e 10 GB de downloads, aí, de tráfego de download por mês. Ok? Daí para cima, ó, se eu quiser aumentar para 100 mil conexões simultâneas, né, e por aí vai, a gente muda o plano aqui, ó, $25 por mês. Então, é relativamente barato pelos benefícios que você tem no Google Firebase, tá? O Cloud Firestore, né? Então, ó, o Storage Data, a gente tem 1 GB total para armazenamento de arquivos lá no gratuito. Se a gente subir para o outro 2,5 GB, e a partir aqui, ó, nós temos um plano de pagamento por utilização. Então, conforme você vai utilizando, você vai pagando. Isso daí é bem legal, você não gasta além daquilo que você necessita mesmo. Por exemplo, o storage, ó, é 18 centavos por giga, perfeito? Dentro desse plano. Então, todos os outros serviços aqui, ó, que nós temos aqui, ó, autenticação por telefone, aqui, ó, tem 10 mil por mês no plano gratuito. Então, ó, isso daqui você já pode implementar hoje mesmo na sua aplicação, uma autenticação por telefone, tá vendo? Hospedagem, um Test Labs. Então, dá para você com o plano gratuito já começar a tirar sua ideia do papel e aos pouquinhos você vai escalando aí, conforme for crescendo sua aplicação, você vai pagando, mas o serviço é muito barato pela quantidade de benefícios que ele oferece. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que conhecer o Firebase mais a fundo tenha aberto os seus horizontes para as novas possibilidades de tudo que você pode fazer e agregar na sua ferramenta, no seu software, no seu produto, em prol de transformar a experiência do seu usuário em uma experiência cada vez mais rica. Bom, essa daí são os meus contatos e redes sociais. Você me encontra aí no tuliobittencourt.com, que é o meu site oficial. O github.com/bittencourttulio é onde você vai encontrar
todas as fontes dessa palestra e também o componente do TBG Firebase Connection. Ele faz parte da suíte do TBG Abstract Connection. É uma suíte de abstração de conexão com banco de dados muito mais completa do que simplesmente a conexão com o Firebase. Nós temos lá diversos recursos lá dentro, lá no meu canal no YouTube, que está aí também, youtube.com/Bittencourt Tulio, você encontra diversos vídeos sobre a suíte do TBG Abstract Connection. Meu Facebook, facebook.com/Bittencourt Tulio. Se vocês tiverem algumas perguntas, podem mandar aí, tá bom? Então, essa foi a palestra. Meu muito obrigado para você que ficou comigo aqui até agora.